A paz de Deus e uma boa tarde, meu povo abençoado. Espero que todos estejam bem. Acabamos de chegar no trabalho. Agora nós vamos lá pro secador, que é a nossa missão à noite é lá. Trabalhamos durante o dia em outra atividade. E nessa atividade de hoje, estava eu refletindo muito sobre ser crente e servo de Deus. Aí eu estava conversando com Deus. E o Senhor foi me dando um discernimento. Eu venho sempre falando, né, que tem uma diferença muito grande em servir a Deus e crer em Deus, certo? Então vamos lá. Se nós perguntarmos para todos se as pessoas creem em Deus, com toda certeza, menos as pessoas que são ateus. Mas vamos lá. Por que nós temos que ser diferenciado? Não estou falando que nós somos mais do que ninguém ou menos, não é isso. Eu estou falando diferenciado, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser luz. Então nós temos que ser diferente realmente do mundo, com toda certeza. Mas para nós ser diferente do mundo, nós temos que colocar dentro do nosso coração que nós somos servos de Deus. Nós saímos da onde nós éramos crente e hoje nós servimos a Deus. Por que tem essa diferença muito grande? E é muito grande, vocês vão ver o tamanho da percepção. Então quando eu menciono essa diferença entre crer e servir a Deus, porque vamos lá, o adversário, o diabo, com perdão da palavra, ele era servo de Deus. Ele servia a Deus, que no entanto, ele era o braço direito de Deus. Então ele sabia de todos os poderes de Deus, que no entanto ele quis tomar, né, o reino de Deus. E foi aonde Deus se decepcionou com ele e jogou ele lá de cima, e ele veio morar onde? Na terra. Então a morada dele é aqui. Então ele saiu de servo de Deus e foi para crente. Então ele crê em Deus, mas ele não serve a Deus, certo? Por que ele não serve a Deus? Porque ele não faz nada para agradar a Deus. Ele faz tudo para desagradar. Porém, por que ele crê em Deus? Porque ele sabe dos poderes de Deus, certo? Mas ele não serve a Deus porque a missão dele é afastar as pessoas que querem servir a Deus de perto de Deus. Então, olha como tem uma diferença muito grande. Então, quando nós chegamos num patamar de ser servo de Deus, então nós não precisamos mais falar que nós somos crente. Nós temos que falar que nós somos servo de Deus. E Deus me deu a entender que nós temos 3 níveis na nossa vida. Primeiro nível, crente. Então nós cremos em Deus. Ao longo do tempo, nós começamos a servir a Deus. E mais ao longo do tempo, lógico que eu creio que isso aqui é uma raridade, nós nos tornamos amigos de Deus. Olha que reflexão. Você já imaginou nós nos tornar amigo de Deus? Mas para nós nos tornar amigo de Deus, nós temos que ter muita comunhão. Nós temos que fechar a porta para o mundo. Nós temos que fechar a porta para o nosso corpo. Nós temos que evitar inúmeras coisas na nossa vida para nós ser amigo de Deus. Porque para você ser amigo de uma pessoa, vocês já notaram que você tem que mostrar uma autoconfiança, ainda mais nos dias de hoje que nós vivemos. Para você ser amigo de uma pessoa, e mesmo assim ainda as pessoas ainda desconfiam, imagina Deus então. Então para você ser amigo de Deus, imagina o que você tem que fazer. E aí as pessoas vêm e falam assim para mim: ah, eu estou em Cristo, eu estou salvo. Minha gente, será que estamos salvos? Só de nós falar que estamos em Cristo? Eu não estou aqui defendendo a congregação não, tá? Vocês já vão ver. Minha gente, servir a Deus é muito complexo. Eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu sirvo a Deus, mas tá lá numa rodinha de um jogo de futebol, tá numa roda de bebida, tá numa roda de festa, tá numa roda lá naquela balada. Aí eu te pergunto, será que você consegue ser luz no meio dessas pessoas? Será que você consegue ter o domínio da situação? Será que quando você está empolgado querer fazer um gol, você está pensando em Deus? Será que você está pensando em passar algo para alguém das coisas de Deus? Quando você está ali naquele meio do baralho, quando você está naquela rodinha de cerveja, quando você está na balada se chacoalhando, será que você está realmente
querendo passar algo de Deus para aquela pessoa, porque servir a Deus é como o Senhor Jesus Cristo fez na terra. O que o Senhor Jesus Cristo fez na terra? Será que ele ia na balada? Será que ele jogava bola? Será que ele jogava baralho? Será que ele bebia exageradamente ou algo do tipo? Será que o Senhor Jesus fazia algo para desagradar a Deus? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele fazia obras, milagres e levava o evangelho. E hoje o Senhor deu uma missão para nós como servo de Deus. É nós levar o evangelho. Agora, como que nós vamos levar o evangelho se nós não conseguimos ter comunhão? Agora eu faço uma pergunta, como que nós vamos ter comunhão? Lá no meio daquele jogo de bola, minha gente. Sabe por que eu dou risada? Porque as pessoas batem no peito. Eu sirvo a Deus. Será mesmo? Não tô duvidando de ninguém, jamais, pelo amor de Deus. E também não tô aqui acusando ninguém. E também não tô aqui dizendo que eu sou melhor que ninguém. Jamais, pelo amor de Deus. Eu apenas estou passando uma reflexão que Deus me deu. Da diferença de crente para servo de Deus. Certo? No caso das irmãs, vamos dizer assim, que elas dizem servir a Deus. De repente estão mostrando o corpo. De repente estão usando aquelas roupas, aquelas calças apertadas lá, aquelas calças legging lá, que mostra tudo e mais um pouco. De repente estão lá numa roda de cerveja, de repente estão lá numa roda de qualquer coisa que não agrada a Deus. Será que realmente estamos servindo a Deus? Volto a dizer, peço perdão para todos, tá? Pelo amor de Deus, não sou melhor que ninguém e não tô aqui acusando ninguém. Apenas eu tô passando uma reflexão que o Senhor me deu e eu tô passando aqui para todos vocês. Porque servir a Deus, minha gente, é muito diferente do que crer em Deus. Então vamos buscar de Deus mais sabedoria, mais entendimento para nós estar mais perto de Deus. Porque eu creio assim, o que eu vou passar para vocês, eu creio de alma, que muita gente vai ficar. Pode ter a certeza. Muita gente vai ficar assim. Sabe por quê? Porque muita gente vai falar, em teu nome, Senhor. Eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc. E o Senhor vai falar assim, ó, para trás de mim que eu não te conheço. Mas e por quê? Porque o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós fale do Evangelho. O Senhor quer de nós que nós amemos o próximo, que nós ore pelo próximo, que nós ajude o próximo, mas que nós ajude a levantar o próximo e não levar ele para o fundo do poço. Agora te pergunto para você que é servo de Deus, você acha que quando você está num jogo de bola, está naquela roda de bebida, em qualquer lugar ilícito, você está levando aquela pessoa para perto de Deus? Ou você está levando ela para baixo, além de você também estar indo para baixo? Será? Minha gente, não espera Deus colocar a mão para você dar glória, para você glorificar Deus, para você servir a Deus, para você ir congregar, para você ir fazer aquela visita, para você ir levar o pão para o necessitado. Sabe por quê? Porque eu não estou falando da congregação, não, estou falando de servir a Deus. Certo? Porque eu sou um homem observador. E eu vejo que na Assembleia tem pessoas que servem a Deus. Eu vejo que na Católica tem pessoas que servem a Deus. Como eu vejo que na congregação muitas pessoas dizem servir a Deus. Minha gente, vamos tomar cuidado. Vamos buscar ficar mais próximo de Deus. Porque o fim vai chegar. E aí depois que a água bater aqui, ó, não adianta querer aprender a nadar, não. Vai acontecer o que aconteceu lá quando aconteceu com Noé. A água bateu aqui e aqueles que não escutaram Noé, a água pegou na boca e matou. Minha gente, vamos aproveitar enquanto Deus está dando oportunidade para nós. Vamos se agarrar com Deus. Vamos chegar perto de Deus. Vamos provar para Deus que nós amamos Ele de alma e coração, evitando um monte de coisa. Porque a palavra de Deus é muito clara. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Fica aí essa reflexão. Que Deus abençoe a todos.